Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa disciplina de matemática financeira. E dando continuidade ao nosso estudo de juros compostos, vamos aqui na aula 2 resolver o nosso primeiro exemplo. Tá? Calcule o montante produzido por R$ 2.000, aplicados em regime de juro composto, a taxa de 5% ao mês durante 2 meses. Calcule o montante produzido por R$ 2.000, aplicados em regime de juro composto, a taxa de 5% ao mês durante 2 meses. Então, os passos que nós vimos utilizando em desconto simples, em juros simples, continuam sendo os mesmos aqui. Então, o primeiro passo é definir o que nós temos que calcular. Você está pedindo para a gente calcular o quê? Está logo no início a nossa resposta. Lembrando que, na maioria das vezes, o que a gente precisa calcular vem em forma de pergunta, mas nesse exercício não tem pergunta, tem afirmação. Então, a gente vai procurar o que ele está pedindo para fazer. Calcule o montante. O montante para nós é valor futuro. Passo 2. O que nós temos de informação? R$ 2.000, que é o valor presente. Temos um prazo de 2 meses e uma taxa de 5% ao mês. Nós vamos confrontar o período aqui do prazo e da taxa. São os mesmos? São os mesmos. Unidade de prazo e taxa, unidade de prazo e unidade da taxa são iguais. Próximo passo. E qual é o nosso próximo passo? O quarto passo é a aplicação da formulinha. Vamos ver como é que fica. Então, vamos resgatar aqui as informações do passo 2 e do passo 4, porque nosso objetivo é jogar tudo isso lá na formulinha. 2.000 no lugar do PV, o N, que é o prazo, vai lá em cima no expoente, e a taxinha vem aqui dentro no parênteses. Vamos ver como é que fica substituindo. Então, fica FV igual a 2.000, que multiplica 1 mais 0,05, da onde saiu 0,05, é a taxa nossa de 5%, dividido por 100. Lembrando que sempre que nós utilizarmos fórmula, nós temos que dividir nossa taxa por 100. E elevado a n, elevado a 2, que é o nosso prazo, 2 meses. Bom, montamos aqui a nossa equação. O que estamos procurando, que é o FV, ele já está isolado do lado esquerdo, então basta agora calcular. E usando aquela mesma metodologia de cálculo que a gente vinha utilizando em aulas anteriores. Nós vamos colocar os números do primeiro para o último, e depois, quando chegar no último, a gente volta com a operação da última para a primeira. Então, como é que fica? 2.000 Enter, 1 Enter, 005 mais, aí que tem a pequena diferença, porque se eu colocar o 005 e 2 eleva, ele vai elevar só o 005. E na realidade o expoente é da soma. Então o 2 vai elevar o 1 mais 005. Então a única diferença é essa, que a gente tem que tomar cuidado, que quando eu colocar o segundo valor do parênteses, eu já entro com a operação. Eu tenho que resolver primeiro o parênteses aqui, pela sequência que a própria matemática nos impõe. Então, 1 Enter, 005 mais 2, agora que é o expoente. Esse 2 está fazendo o que com a soma que a gente acabou de fazer aqui, 1 mais 005. Está elevando, e a teclinha que eleva é y elevado a x. Feito isso, nós calculamos 1 mais 005 elevado a 2. Tudo isso está fazendo o que com aquele 2.000? Que foi a primeira informação que nós colocamos, Primeira informação que nós colocamos da HP aqui, Ele está multiplicando. Então, você aperta multiplicar. Apertou multiplicar, ele já vai dar no visor o resultado final, que é 2.205. Legal? Espero que você tenha acompanhado aí junto com a sua HP em mãos, e que de fato tenha chegado ao resultado. Se por acaso não tenha batido o resultado, sugiro que você limpe a calculadora, que pode ser que tenha alguma coisa na memória, Então dá um F, que é a laranjinha, que é a teclinha amarela, e aperta a tecla CLX. E aí faz todo esse procedimento na ordem que eu fiz aqui, que eu tenho certeza que você vai dar, que você vai conseguir, que você vai acertar. Agora, vamos para a segunda opção do cálculo do mesmo exercício, porém agora utilizando o teclado financeiro que eu havia comentado na aula anterior. Então aqui eu trouxe HP para a gente ver como é que vai ficar esse cálculo. Então, para a utilização do teclado financeiro, que é exatamente esse que está aqui, na primeira linha,
estou colocando CHS aqui que vai nos ajudar, mas seria de N até FV, são esses aqui que a gente vai utilizar para o cálculo de juros compostos, ok? Essas teclinhas apenas. Então, eu preciso agora, no lugar de trazer de volta o passo 2 e o passo 4, como a gente fez no cálculo anterior, porque nós pegaremos as informações do passo 2 e substituiríamos no passo 4. Então, a ideia agora é trazer o passo 1, porque nós precisamos saber o que devemos calcular, e o passo 2, que são as informações que o exercício nos trouxe. Ou seja, daqui nós temos o PV, nós temos o N, nós temos o I e nós temos o FV. Essas 4 informações, elas aparecem em forma de tecla aqui na nossa HP, como a gente pode ver aqui no teclado financeiro. Temos o N, temos o I, o PV e o FV. E tem o CHS. E aí vem a primeira informação para vocês, que sempre que eu for inserir o valor do PV ou do FV, ou o valor da prestação, que a gente vai ver quando a gente for trabalhar o próximo conteúdo, quando eu for entrar com uma dessas 3 informações, eu tenho que utilizar a teclinha CHS, que é essa daqui, em apenas uma das informações. Então, se o exercício me trouxe o valor futuro e o valor presente, eu posso colocar o CHS só no valor presente. Se eu colocar nos dois, a calculadora vai dar erro. Se eu colocar em nenhum, também vai dar erro. Tá? Então, é importante colocar em um só. Então, vamos lá. O que nós temos que fazer? Aqui a regra é, as informações que nós conhecemos, elas devem ser as primeiras a entrarem na calculadora. E aquilo que nós estamos procurando, que é o FV, tem que ser a última informação a entrar na calculadora. Tá? Essas informações que nós conhecemos aqui, que está no passo 2, elas devem ser inseridas na calculadora em qualquer ordem. Não tem nenhuma ordem que seja exigida. Eu vou seguir para efeitos didáticos a ordem que aparece aqui no momento em que eu extrair as informações, PV, N e I. Mas você pode até fazer de maneira diferente para ver que vai bater. Né? Então, a gente vai agora inserir na nossa HP as informações. Então, vou colocar o 2000 primeiro. Então, a gente aperta o 2, o 0 de novo, o 0 de novo, né? E vai aparecer 2000 na calculadora. Aí, nós vamos apertar a teclinha CHS, porque a gente tem que negativar. Lembra que quando tiver o PV ou o FV ou o PMT, eu tenho que colocar o CHS. Apertei o CHS, vai aparecer menos 2000 no visor da sua calculadora. O 2000 está se referindo a qual informação? A valor presente. Então eu vou lá na calculadora e aperto a teclinha do PV, do valor presente. Ó, PV. Apertando, a nossa calculadora vai mostrar menos 2000. Né? Se ele vai acrescentar apenas a vírgula e os 2 zeros. Né? A próxima informação que nós temos é o 2. Não é isso? E aí o 2 e aperto o N. Depois, eu aperto o 5. E o 5 é a taxa. Eu aperto a tecla I. Ou seja, eu coloquei todas as informações e as suas teclas correspondentes. 2000, CHS, né? Então aqui, a única diferença do que está aqui é que tem o CHS aqui, né? Então 2000, CHS, PV, 2N, 5I. Agora o que nós precisamos calcular? O que nós queremos calcular? O FV. Né? Então a gente vai e aperta a tecla FV. Apertou a tecla FV, vai aparecer no visor da sua calculadora 2205. Né? Assim fica bem mais fácil, né? Acredito eu, e você deve concordar comigo, que basta você pegar as informações do passo 2, apertar o número e a sua tecla correspondente. Com a única observação que quando você tiver PV ou FV, né, ele vai ter que acompanhar a teclinha CHS, e quando você tiver os dois, PV e FV, um dos dois tem que apertar a tecla CHS, tem que utilizar a tecla CHS. Lembrando isso daí, não vai ter acho que nenhum problema em acertar, né, os exercícios. Legal? Vamos daqui a pouco para o próximo exemplo, para a gente poder treinar um pouquinho mais. Até lá!